Fala, turminha, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de língua portuguesa. E a aula de hoje vai falar sobre comunicação. Mas comunicação do campo semântico, é isso mesmo. Nós vamos falar das relações semânticas. Você já ouviu falar em antonímia, sinonímia, hiponímia, hiperonímia? Calma, não é nome de gente. Parece, mas não é. Nós vamos ver o que são, né, que relações são essas que as palavras elas ganham, recebem dentro de uma frase, de um contexto, vocês vão ver que vocês usam isso diariamente. Então vamos agora entender a classificação, como funcionam essas relações. Lembrando que a palavra semântica não é estranha para vocês. Com certeza vocês já ouviram falar em semântica dentro da sala de aula. Nós vamos apenas expandir esse conhecimento que vocês talvez já tenham a respeito do campo semântico, né, da comunicação. Essas imagens não estão aí à toa. Nós estamos falando aí de prédios altos, prédios baixos, terra, água, quente, gelado. São contrastes, não são? O que será que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Vamos descobrir? Nós vamos conhecer quem são, ou o que são, né? Antonímia, sinonímia, hiponímia e hiperonímia. Claro que talvez vocês tenham até uma vaga ideia se vocês prestarem bem atenção na grafia de cada uma dessas palavras. Vamos lá? Começar com uma lembrança. A ideia aí vamos retomar a ideia de semântica. Quando a gente fala de semântica, a gente está falando ali de significado de uma palavra, uma das palavras. Por exemplo, a palavra manga. Você ouve a palavra manga? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Foi a fruta? Ou foi a manga da camisa? Isso porque você sabe que, dependendo do contexto, essa palavra não muda nada a grafia dela, mas ela assume um significado completamente novo. Então, a gente está falando aí de relação de sentido. No caso, a relação entre os diferentes significados de uma palavra. E existe um campo de estudo que é chamado de semântica lexical. Tem a ver com léxico, conjunto de palavras de uma língua. Semântica lexical, no caso que vocês vão aprender hoje, inclui essas relações aí. Hierarquia, oposição, inclusão e semelhança. Mas como assim, professora? Hierarquia dentro da comunicação, do estudo da língua, oposição, inclusão, semelhança, hierarquia talvez pareça estranho, mas sim, existe hierarquia. E a dica está justamente, falei na tela anterior, na grafia dessas palavras aí. Antonímia, lembra alguma coisa? Sinonímia, lembra alguma coisa que você já estudou lá no Fundamental 1? Hiponímia, pensa aí no prefixo hipo. Hiperonímia, pense no prefixo hiper. O que será que isso quer dizer? Nós vamos ver agora. Que campos são esses da semântica lexical? E você vai ver que é mais fácil do que você pensa. Trabalhar com a questão da hierarquia, da oposição, da inclusão e da semelhança. Bom, conceitos que são esses, com certeza vocês já viram. São mais fáceis até de vocês perceberem dentro de uma frase, dentro de uma oração. O que é sinonímia? É isso mesmo que você está vendo aí. Palavras sinônimas, galera. São aquelas palavras que possuem sentido semelhante. Exemplo aí, casa é o mesmo que moradia, que é o mesmo que abrigo, que é o mesmo que lar, e talvez a lista seja bem maior. Aí nós temos a relação de semelhança, dentro daquele campo da semântica lexical. Mas claro, você conhece como sinônimos, né? Palavras sinônimas. E aqui recebe o nome de sinonímia. Antonímia, ficou fácil agora. Falamos de sinônimos. Isso mesmo, palavras antônimas. Sentido oposto, contrário. Então, nós já vimos dois campos ali da semântica lexical. Acabamos de descobrir que sinonímia são palavras sinônimas. Antonímia, palavras antônimas. Muito bem.
possuem sentido oposto. Aí a gente tem aí a relação de oposição. E alguns exemplos: alto, baixo, limpo, sujo. Quando a gente vê aí essas imagens, pense em alguma relação aí de sinônimo, por exemplo, para carro. Pensou em automóvel? Muito bom. Vamos pensar aí num antônimo para dia. Pensou em noite? Luz? Pensou em escuridão? Claro, pensou em escuro? São essas relações. Todas essas relações estão no campo semântico. Tem a ver com o significado, com o sentido que essas palavras ganham dentro de um determinado contexto. Agora que nós já vimos, ou melhor, que vocês descobriram que sinonímia é o mesmo que sinônimo e antonímia é o mesmo que antônimo, nós vamos tentar descobrir o que significa aquilo ali. Hiper, hipo. Então vamos entender primeiro o contexto. Vamos lá atrás, né? A raiz da palavra. Esse prefixo hiper. Pensa aí, né? Hiper. Talvez você conheça aí hipermercado. O que seria um hipermercado? Vem lá do grego uper, que quer dizer acima, sobre. Ou seja, para nós ganha o seguinte significado: muito, além, em alto grau. Então, tem a ver com grandeza, com grandiosidade. E hipo, que seria hipo? Vem do grego upo, que quer dizer, você já está vendo aí na tela, isso aí, debaixo. Para nós aqui, significado, posição inferior, grau reduzido. Vamos ver 2 exemplos. Hipertensão arterial. Algumas pessoas são hipertensas, ou seja, precisam fazer um tratamento para manter a pressão arterial. Por quê? A pressão arterial dessas pessoas está acima do grau que deveria estar. A gente vê ali a colinha, né? Muito além, então está além do que deveria, uma hipertensão. E quando a gente fala de hipotermia, a gente volta ali para o significado de hipo, que quer dizer posição inferior, debaixo, num grau reduzido. Por exemplo, em países de temperatura muito baixa, as pessoas precisam de uma roupa apropriada, especialmente no inverno. Porque para manter a temperatura corporal, senão podem sofrer de hipotermia. Ou seja, muito bem, temperatura corporal abaixo da ideal, que também é um risco para a saúde. Em ambas as situações, hiper muito, hipor, grau reduzido, oferece risco aí à saúde. Mas e no campo semântico? Bom, nós já estamos trabalhando no campo semântico. Só de mencionar hipertensão arterial, você já está dando um sentido novo para a palavra ali, que seria isso aí, muito bem. A tensão arterial, ela deveria ter um nível, e tem um nível apropriado. Mas quando ela está hiper, ela está acima. Então, só o fato de você usar a palavra hipertensão, você já está dando ali uma dica de que algo está errado ou de que existe um risco ali para a saúde da pessoa. Você está trabalhando com a semântica. O mesmo funciona para hipotermia. Tem a ver com temperatura, no caso ali, temperatura corporal. Hiper, se fosse hiper, seria muito, mas a gente está falando de hipo, que também é um risco. Hipotermia, temperatura abaixo da ideal. É um risco à saúde. Tudo, em todos esses contextos, nós estamos trabalhando com campo semântico. Então, vamos ver outros exemplos e vamos trabalhar aí agora com o prefixo e o restante da sua palavra, né? Do radical. Nós vamos trabalhar com o conceito de hiperonímia e hiperônimo. Hiperonímia parte do sentido geral para o específico. É uma relação hierárquica. Lembra que nós acabamos de falar de hierarquia no início, né? Nós vimos lá que o campo semântico, a semântica lexical, ela tem 4 áreas, nós já vimos 2. Agora nós estamos vendo uma terceira, que é a relação hierárquica. Como assim, professora? A relação hierárquica dentro do campo ali semântico das palavras?
eu tenho um campo maior, sentido geral, e eu parto dele para um específico. Lembra daquelas questões que você talvez já tenha feito ali em conjuntos? Está contido, não está contido? Vamos fazer um paralelo aí, né? Eu tenho um hiperônimo aqui, um exemplo de hiperonímia. O meu hiperônimo é a palavra fruta. Então vamos lá. Eu peço para você pensar, esqueça essas frutas aqui, eu peço para você pensar em 3 frutas. 3 frutas diferentes dessa. Pensa aí. Pensou? Independente de quais sejam as frutas, todas elas estão enquadradas no hiperônimo fruta. Quando eu pedir para você pensar em uma fruta, você com certeza não pensou num pedaço de pizza, não pensou numa roupa, não pensou num prato de churrasco, por exemplo. Por quê? Porque você sabe que essas palavras não fazem parte do campo semântico da palavra fruta. Mas você sabe que manga, uva, abacaxi, morango, banana e por aí vai. A lista é enorme. Todas essas, embora sejam de espécies diferentes de fruto, todas elas são frutas. Então eu tenho o meu hiperônimo fruta, que é o sentido geral. Então pensa aí, o que seria o hipônimo? Pensa um pouquinho, olha bem para essa tela, olha bem para essa página. O que seria o hipônimo aqui? Se o hiperônimo é fruta, o hipônimo seria o quê? Muito bem, gostei de ver isso aí. Cada uma das frutas. Maçã é hipônimo de fruta. Morango, abacaxi, uva e por aí vai. Cada uma dessas frutas são hipônimas do hiperônimo fruta. É como se, lembra da relação ali de conjunto, né? Fazem parte do conjunto das frutas. Tudo bem até aí? Vamos continuar então? Vamos repetir esse exercício agora. Aí nós temos aí hiperônimo. O que seria o hiperônimo? Animal, árvore. E o hipônimo? Dê uma olhadinha na página aí. Colocamos gato e cachorro, mas poderia ser qualquer animal, né? Colocamos os domésticos que são mais conhecidos, né? São talvez os que a maioria das pessoas tem em suas casas. Tanto gato como cachorro são hipônimos de animal. Muito bem. Então, dentro do reino animal, nós temos gato, cachorro, papagaio, tartaruga e por aí vai. Todos esses são hipônimos. Estão abaixo. Lembra da relação de hierarquia? Isso aí. Estão abaixo, no caso aqui, né? Abaixo ou dentro do hiperônimo animal. Árvore. Pensa aí umas 2, 3 árvores cujo fruto você gosta muito. Isso aí, você tem um pé de abacate na sua casa, um pé de manga. Então nós temos aí amendoeira, uma mangueira. Talvez você tenha aí um pé de banana na sua casa, pé de laranja. Todas essas árvores, esses nomes isolados, né, são hipônimos do hiperônimo árvore. E a gente sabe que o número e a quantidade os tipos de árvores que existem é um número enorme. Né? Cada uma delas são hipônimas do hiperônimo árvore. Então pensa em hiperônimo, aquela palavra que é geral. Você pensar aí em hiperônimo, aluno ou classe, o hipônimo seria cada um dos nomes dos alunos que você tem aí, dos colegas que você tem na sua sala de aula. Ok? Difícil? É fácil, né? Fácil, fácil. Vimos até agora sinonímia, sinônimo. Antonímia, antônimo. Semelhante, sentido contrário. Vimos aí a questão da hierarquia. O que é hierarquia no campo lexical? O que seria isso? Apenas um campo maior, englobando um campo menor, dentro aí do reino das palavras. Tranquilo até aqui, galera? Bom,
Agora nós temos uma atividade para vocês, né, que só de ver a atividade, né, fica deliciosa, né, e é uma atividade deliciosa também, porque vai fazer com que vocês trabalhem com esses conceitos que talvez sejam novos, a ideia de hiperônimo e hipônimo. Sinonímia, antonímia, quando você lembrar o que é sinônimo e antônimo já fica fácil. A gente viu ali a questão de oposição, quando a gente fala de antônimo. A gente viu a questão da semelhança, quando a gente fala de sinônimo. Nós vimos ali a questão tanto da hierarquia, quando a gente fala ali do hiperônimo e do hipônimo, quanto a questão da inclusão. Porque ao você falar de um hipônimo, cada um daqueles hipônimos estão incluídos num grupo maior, que é do hiperônimo. Bom, tarefa de hoje. Utilize as imagens abaixo para criar frases com exemplos de hiperônimos e hipônimos. Se ao invés de frases você quiser criar um diálogo, perfeito. Se você quiser simular aí uma notícia de jornal, uma manchete, ou se você quiser simular um anúncio de um cardápio, um anúncio de um restaurante novo, de um prato novo, talvez uma propaganda de um lanche que alguém esteja vendendo, não fica a seu critério. Você pode usar até algum gênero textual para construir o seu texto, ou você pode criar mesmo algumas frases. A ideia é que você pense aí, nós temos 3 imagens. Um cacho de banana, um pedaço de torta, que parece ser uma sobremesa deliciosa, e um lanche que com certeza é preferido de muita gente, talvez até da maioria, né? Um hambúrguer com batata frita, um molhozinho ao lado. Nós estamos falando de um único hiperônimo aqui. Ou será que eu tenho mais de um hiperônimo nessa página? São 3 imagens. Eu posso incluí-las no mesmo hiperônimo, ó, grande, né? Lembra aí de algo que engloba tudo. E quais seriam os hipônimos dessa página? É isso que eu quero que vocês pensem. Talvez nós tenhamos até mais de um hiperônimo. Pensa um pouquinho aí, ok? É um exercício para fazer você pensar. E, claro, você pode usar a sua criatividade se você quiser, além de dizer quem é hiperônimo e hipônimo, construir frases. Pense em um diálogo, num anúncio, talvez num cardápio, ou faça de conta que você está vendendo, né? Está anunciando, fazendo um anúncio aí de torta, entrega, né? Entrega em casa. Use a sua imaginação, brinca um pouquinho também, né? Com essa questão agora da realidade, né? Alguns comércios estão reabrindo, outros estão trabalhando com entrega. Você pode até brincar com isso e construir um texto legal. Mas tenho certeza que você nunca mais vai esquecer o que é hiperônimo e o que é hipônimo se você pôr em prática, né? Você precisa exercitar para não esquecer que isso cai em prova, está no livro didático. Talvez ali você encontre outros exemplos, até uma tabelinha de exemplos para hiperônimos e para hipônimos. Espero que enquanto você faça a atividade, você se divirta também, tá bom? Vejo vocês na próxima. Beijão para todos.